qual é o objetivo da vida ou das almas aqui na Terra. Por incrível que pareça, eu antes pensava que era a iluminação, que toda a gente tem que chegar à iluminação. Mas quando eu quis e pus a minha vida toda, todo o meu foco, toda a minha energia, toda a minha concentração, todo o caminho meu foi para a iluminação, e o último destino da iluminação foi dentro da caverna, da escuridão. E aí eu me dediquei 3 dias fora do mundo, fora de tudo. Fiquei em silêncio, fiquei sozinho, só comigo mesmo, com Deus, com a alma, do divino, e dediquei exatamente esse tempo só para a iluminação. Tudo isso só para chegar ao último momento e receber uma mensagem a dizer para voltar. Tenho alguns comentários, pelo menos um, que diz que nunca ouviu uma história dessas em dizer haver de alguém que tenha chegado à iluminação só para receber uma mensagem a dizer para voltar para trás. Mas, por acaso, estes dias encontrei mais vídeos de outras pessoas e eu não sou o único. Então eu pensava que eu era sozinho nisto, né? Porque, por exemplo, Jesus se iluminou, Buda se iluminou, todos esses grandes mestres se iluminaram quando dedicaram a sua vida à iluminação. Mas não quer dizer que seja o caso com toda a gente. E eu sou uma delas. Ou talvez porque eu não era o meu tempo certo, não era a minha hora, ou também porque o meu destino então existe um destino. Eu já vou explicar porquê. Porque eu tive que voltar para trás, para a Terra, sendo que eu queria a iluminação. Então, houve uma mensagem do outro lado, que eu reconheci como divino, porque o filho sempre reconhece a voz do pai, a dizer para voltar para trás. Para trás não é para trás na vida, é voltar para a Terra e viver a vida. E eu disse, então, dediquei-me a vida toda para chegar a este momento, para me poder iluminar e quebrar todas as barreiras de ilusões, de bloqueios, energia negativa, de tudo o que me faz não sentir quem eu sou verdadeiramente, para passar a ser quem eu sou verdadeiramente, e aí só para receber a mensagem para voltar para a Terra e viver uma vida como os outros. Claro que não vai ser como os outros por causa do conhecimento que eu tenho, não é? Claro, e a minha experiência já. Mas com base parecido como os outros. E eu já sabia o que ia ter que fazer, que era reconstruir uma família. E eu fiz uma família do zero. Então encontrei a minha chama gêmea. Já tinha encontrado, mas ainda não sabia se era a minha chama gêmea. Fiz um filho. Na altura eu não entendia porque que eu tinha que voltar para trás. Tinha que voltar para a Terra depois de querer a iluminação. Mas a mensagem já estava incluída, porque a mensagem foi telepática para já. A gente tenta descrever as mensagens do divino como se fosse como se estivéssemos a falar por telemóvel, um chat, ou WhatsApp. Não é assim. As mensagens são telepáticas, são evolutivas. Elas acompanham o processo e se desenvolvem consoante a tua experiência ao longo do tempo e espaço. Então, à medida que eu comecei a seguir o que a mensagem dizia, que era viver a vida e buscar, eu já sentia no fundo que era uma família, mas até ter a família não ia acontecer assim, né? Então tive que andar passo a passo, a batalhar pela vida. Comecei-me a realizar de que o processo de criar a família, não ao ponto da chama gêmea. Claro que fiquei muito... É uma experiência totalmente única, ok? É uma experiência única, quase divino, e saberes que aqui na Terra tu consegues ter tanto poder de amor, tanto como no divino, mas não chega a 100% à mesma experiência. Mas é um dos máximos, um dos maiores amores que podes ter, é encontrar a tua chama gêmea. Mas eu estou a dizer chama gêmea mesmo perfeita sincronização, mesmo que ela não seja espiritual, mesmo que de tudo. É tudo ilusões que as pessoas têm.
se eu sou espiritual, mas eu também tenho que ser espiritual. Isso não tem nada a ver. A gente parece que está a decidir as coisas, mas ao fundo vai haver e parece que estamos a ser comandados pelo divino. Vamos supor que nós estamos lá no divino e que estamos a comandar nós, através do eu superior, aqui na Terra. Porque como nós temos que nos integrar aqui na Terra, temos que diminuir ou baixar ou densificar a nossa vibração. Logo, há uma parte de nós, que é a alma, deve ficar sempre ali, na torre de controlo do eu superior. E como foi a alma que predestinou todo o percurso da vida, ela fica de olho a ver se a gente está no caminho. Então deve ter sido o meu eu superior a atuar como alma, porque é a mesma coisa, não há diferença. Eu superior, alma, divino, Deus, é tudo mesmo, porque Deus somos nós somos Deus. Na torre de controle diz assim, não, tens que voltar, porque esse foi o nosso predestino. Está a entender? Então, a gente pensa que está a ser comandado, pensa que não estamos a ser nós a tomar as decisões, mas somos. Porque tem muita gente que não acredita a maneira como a gente desenvolve a vida. Pensa que alguém que se apoderou de nós. Você nem sabe o poder que a alma tem. A alma tem um poder de querer, por exemplo, experienciar coisas que você pensa e são maléficas. Mas a alma é como uma criança. A alma tem a sabedoria e a inteligência de Deus, mas incorporado numa inocência de uma criança. Então, embora tudo aqui na Terra, tudo são experiências que podem afetar tanto positivamente, negativamente, mas para a alma não existe negativo, só existe experiências. Então por isso é que nós levamos a experienciar coisas que às vezes são maléficas. Agora você vai dizer, sim, existe Satanás. Agora, eu não acredito em Satanás, não existe Satanás nenhum. Ok? Não existe Satanás. Isso para outro vídeo. Mas Deus, nós somos livres de experienciar tudo aquilo que a gente quiser. E Deus vai estar sempre de acordo com isso. Porque Deus não tem voto na matéria. Deus não é o Criador. Nós somos o Criador. Deus foi o Criador, criou tudo. Né? Deus criou através de individualização divina. Isso quer dizer, é singularidade divina. Se estendeu por todas as almas que existem no momento. Okay? Tudo. No universo. E então, Deus é tudo isso. A se auto-experienciar ao mesmo tempo tudo. Sem espaço, sem tempo, ao mesmo tempo, neste presente momento. Então, todas essas experiências são tudo o que existe, tudo o que é Deus. Não existe cá negativo, nem positivo, nem nada, é tudo experiências. É tudo, faz parte da experiência, tudo o que é possível e o que é impossível. Então, claro que vai existir coisas que nós, através de tudo o que nascemos e sentimos e foi-nos dito e foi-nos expressado e foi-nos desenvolvido, vamos entender como, isto é negativo, isto é positivo, isto é bom, isto é mau. E então ficamos com essa lógica, em vez de entendermos o que é que está a acontecer aqui pelo divino, ok? Não estou a dizer que é bom ou mau, querer ser maléfico ou não. Estou a dizer, a tentar entender e a explicar por uma forma divina. A gente tem que se pôr sempre pelo lado divino e entender o que é que está a acontecer, porque é que as coisas acontecem. E foi isso que eu fiz dentro da caverna. Eu procurei o máximo ser Deus. E aí incorporei o eu superior, incorporei Deus, para só entender que tinha que voltar e criar uma família. E então, quando eu estava a criar uma família, eu quase entendi o propósito do porquê que não estava pronto. Mas isso só com a minha chama gêmea. Mas, o momento que meu filho nasceu, não foi logo, mas só o momento que nasceu já senti algo tremendo. Algo que começou a passar a ser uma experiência igual ao de divino. Igual a quando... quase parecido. Nunca vai ser 100%, mas quase. É muito difícil a gente aqui na Terra conseguir encontrar algum sentimento que seja muito parecido com o divino de Deus. E eu, como já tive experiência cara a cara com Deus e
também com Jesus, essas experiências são únicas e divinas para mim. E essa experiência na Terra de ter um filho foi quase a mesma sensação e o mesmo sentimento que quando tive com Deus e Jesus aqui. É algo que eu não pensei que ia ser, porque para mim a iluminação estava tudo em primeiro lugar. E o meu eu superior me disse para voltar e criar uma família e ter uma vida e tudo. E eu, no momento que virei pai, no início estava com os passos tal, mas o choro que tive foi quase parecido com o que eu tive com Deus, quando a minha chama gêmea deu à luz. Depois, claro, eu nunca fui pai antes, então tive os meus erros, tive os meus passos e tudo, mas depois, quando comecei a entrar no modo verdadeiro pai e o que é que um filho, quando está a desenvolver, e como eu tive todo o tempo do mundo para estar 24/7 com o meu filho e a minha chama gêmea, nesse ambiente, eu comecei a ver o que é que representa um pai para um filho e um filho para um pai. E o filho para pai, em termos de eu quando era bebê, para os meus pais, embora não me lembre, tento imaginar qual é esse processo. E depois eu tentei me pôr no lugar do meu filho perante mim. E o que eu estava a sentir de ser como pai para o meu filho. Sendo espiritual, sendo conhecimento, tendo tudo. E comecei a ver o porquê é tão importante a gente experienciar isso. Principalmente eu. Porquê que quando eu estava lá e queria a iluminação na caverna, me disse para voltar para trás. E eu não podia me iluminar sem saber antes o que era a experiência de ser um pai. E neste momento não sou só pai, sou pai de família. Logo, eu sou responsável pela minha chama gêmea, sou responsável pelo meu filho, sou responsável pela minha mãe, era responsável pelo meu irmão mais velho, também pelo outro irmão. Então, tive que aprender a experienciar o que é ser um pai de família e ser pai de uma criação que foi feita do nada. Nós somos Deus aqui na Terra, que conseguimos pôr uma vida à Terra, tal como Deus pôs à Terra nós, as almas na vida, não é? E eu acho que é essa parte da iluminação que falta, me faltava. E é por isso que as pessoas pensam que a iluminação é tudo em primeiro lugar, mas não é. Porque tem histórias de várias outras pessoas, como a história de uma pessoa que eu vi recentemente, que ela ia morrer